Você pode declarar? Tudo que há em mim, eu quero mas ainda é pouco. Mas ainda é pouco. Se comparado ao que eu não sou apenas céu. Não sou apenas cego, teu amigo me te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Vamos ao início. Perto quero estar, junto aos teus pés, junto aos teus pés. Pois prazer maior não há, pois prazer maior não há, que me deleite adorar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Nós te ofertamos nessa noite, Senhor Jesus. Eu quero te ofertar, mas ainda é pouco. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que eu ganhei. Aleluia, nos tornamos amigo dele. Não sou apenas cego, teu amigo me te louvarei. Aleluias. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Mais uma vez eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. E somos corpos, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso, num grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és
Boa noite a todos, a paz do Senhor. Se você pode ficar de pé, Efésios, capítulo 2. É sempre bom rever os irmãos, estar neste lugar. Efésios capítulo 2 e o verso 8, apenas o verso 8, diz assim a palavra do Senhor: pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Podem se assentar. Pai, te rendemos graças e pedimos que, segundo as tuas misericórdias, o Senhor possa nos favorecer de maneira que todos nós que aqui estamos e aqueles que estarão ouvindo os louvores e as palavras ministradas neste lugar possam fazer parte deste círculo íntimo da comunhão, da adoração, do louvor, da entrega plena a Ti. Nos achegamos diante da Tua presença e sobre todos nós pedimos a Tua misericórdia e que Teu Espírito fale conosco nesta noite mais uma vez, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Queridos irmãos, hoje eu quero falar um pouco sobre a graça de Deus. E este versículo ele é pleno, porque ele vai unir graça e fé. A graça vem como dom de Deus, a fé parte de um coração que se humilha, de um coração que se vê dependente da misericórdia, do favor de Deus, de um coração que sabe que é impossível sozinho alcançar a eternidade, alcançar uma vida plena. O texto que nós lemos diz que somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Graça é o favor que não merecemos. Graça é totalmente liberada e vinda da parte de Deus para nós. Nós somos abraçados por esta graça, abençoados por esta graça, e a graça nos oferece tudo, e de nós depende apenas crermos, aceitarmos, entendermos essa total dependência de Deus para alcançarmos vida eterna e salvação. Eu quero caminhar com os irmãos dentro da Bíblia Sagrada. E se você pode, 15 de Gênesis, Gênesis capítulo 15, nós vamos estar vendo um pouco da história de Abraão. Abraão ele foi chamado por Deus e a Bíblia Sagrada diz que ele creu. E ele começa a caminhar com Deus. E há para Abraão promessas. E nesse texto do capítulo 15, Abraão vai estar incomodado por causa da sua idade. O tempo já passou. Ele e Sara, sua esposa, não têm condições, pelos meios naturais, de terem filhos. E ele vai estar declarando isso a Deus, da impossibilidade. E ele chega a dizer que quem vai herdar o que ele possui não é um filho legítimo, mas é um servo chamado Eliezer, Damasceno.
Eu quero ler então, a partir do verso 4 do capítulo 15, onde o texto vai dizer que veio a Abraão a palavra do Senhor, dizendo: este homem não será o teu herdeiro. Então Deus vai fazer esta promessa a Abraão: mas aquele que de tuas entranhas sair será o teu herdeiro. O levou para fora e disse: olha para o céu, conta as estrelas, se as pode contar. Então lhe diz: assim será a tua descendência. Nós vemos então Deus trabalhando o coração, a mente de Abraão para trazê-lo de volta a esta fé firme, inabalável, essa confiança plena, de crer tão somente na palavra de Deus, ainda que pareça impossível aos nossos olhos, mas a palavra de Deus diz que nada é impossível para Deus, tudo é possível para Deus. O texto vai nos chamar a atenção, porque quando Deus faz esta promessa a Abraão, o que agrada a Deus de fato é a resposta de Abraão. Veja que a graça é dom de Deus, mas nós somos salvos mediante a fé, ou seja, em acreditar nesta graça. Aqui o texto vai dizer que creu Abraão, versículo 6 diz o seguinte: creu Abraão no Senhor, confiou no Senhor, acreditou no Senhor, teve fé, e isso lhe foi imputado para a justiça. A Bíblia Sagrada vai dizer e confirmar isso em alguns textos, que o justo viverá da fé. Então Abraão agora é justificado por causa desta fé, desta confiança em Deus, apesar de tudo ser contra. Seu corpo já não responder, a idade já não ajudar, a esposa também com seus problemas delicados de esterilidade e além disso idade. Mas a Bíblia diz que mesmo com todas estas impossibilidades, Abraão creu na palavra de Deus. E a palavra do Senhor está conosco nesta noite. Se você crê nesta mesma palavra, as vitórias de Deus te alcançarão, as bênçãos do Senhor. Basta crer, basta confiar em Deus. O texto segue dizendo que o Senhor diz assim: eu sou o Senhor que te tirei da terra de Ur dos Caldeus para dar-te, olha a promessa que Deus faz, por herança esta terra. Então Deus vai fazer uma promessa a Abraão, que ele vai herdar aquela terra onde ele está. E esta promessa, querido, tem um particular. Por quê? Porque quando Deus vai fazer esta aliança com Abraão, o que ele exige de Abraão é somente a fé. Todo o resto vai partir de Deus. Então eu quero que os irmãos observem que a graça trabalha desta maneira. A graça vai depender da nossa fé, que vai nos levar a esperar, confiar, a acreditar. O texto segue dizendo que Deus faz essa promessa de dar a Abraão toda aquela terra. E Abraão pergunta: ó Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Então aqui Abraão pede da parte de Deus um testamento, pede da parte de Deus um comprovante de que de fato ele vai herdar esta terra. E Deus, queridos, vai fazer algo que transcende a nossa compreensão, mas Deus então vai responder a Abraão com uma atitude que é um juramento que transcende. Então olha o que Deus vai dizer a Abraão, versículo 9: toma-me um novilho de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rolinha, um pombinho. Abraão trouxe todos estes animais
partiu-os ao meio, menos as aves. E o que aconteceu? E Deus ficou em silêncio. Deus vai dizer: olha, você quer prova de que eu vou cumprir todas as promessas que eu tenho feito? Tome esses animais e sacrifica-os. Então Abraão os partiu ao meio e ficou esperando o agir de Deus. O que Deus faz? Deus vai provar a Abraão mais uma vez em sua fé. Então Abraão precisa estar perseverando em esperar a resposta de Deus acerca deste sacrifício. O texto vai dizer, eu não tenho tempo para pormenorizar, mas olha com atenção se não tem a ver com a nossa vida no dia a dia. O texto vai dizer que Abraão ele vai partir esses animais ao meio, menos as aves. Abraão traz todos esses animais diante do Senhor. E aí o texto no versículo 11, ele segue dizendo o seguinte: que as aves de rapina começaram a vir sobre aqueles animais mortos para tentar comer aquela carne. É um texto que faz nos lembrar do que aqui acontece nesse quadro. Então imagina Abraão enxotando corvos, enxotando urubus que estavam querendo pousar sobre aqueles animais. O texto de Mateus 13, falando sobre a parábola da semeadura, diz que a semente cai à beira do caminho e as aves do céu a comem. Aves do céu tem a ver com o próprio inimigo, que ele vem e tira a semente. Então aqui Abraão está tendo uma batalha que é espiritual, e eu espero que você entenda. Aves de rapina estão vindo para impedir que aquele sacrifício prossiga, e Abraão vai ter que ficar ali atento, enxotando. O texto diz que as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Então Abraão ficava cuidando daqueles animais mortos. O texto segue, preste atenção nisso, senão acontece conosco. Não são poucas as vezes que nós precisamos estar sempre vigiando para que aquilo que Deus nos oferece como bênção não seja tirado de nós, não seja arrancado de nós. E o inimigo está ao redor, buscando tudo que ele puder tragar, tudo que ele puder alcançar para nos prejudicar. Então aqui, para que Deus não cumprisse aquilo que ele tinha como garantia para Abraão, as aves de rapina tentam impedir. O texto vai seguir dizendo que ao pôr do sol, então, pensa comigo na perseverança de Abraão. Então Deus vai estar provando Abraão em sua fé, e ele vai estar, além de estar enxotando essas aves, ele vai estar perseverando até o pôr do sol. O texto vai dizer que o sol vai se pôr e cai um profundo sono sobre Abraão. E isso acontece conosco porque nós estamos habitando ainda em um corpo físico, e esse corpo é cheio de limitações. Quem aqui, irmãos, nunca sentiu vontade e disse: olha, hoje eu estou cansado, meu corpo está pedindo para eu ficar em casa, e não quis ficar em casa, mas a fé, o compromisso, a responsabilidade disse: não vou faltar o culto, eu vou, e vê esse sono, e vê esse cansaço, e vê esse tudo, e vem. Eu já vi pessoas até enfermas indo à casa do Senhor, e por essa atitude serem curadas no culto, por causa dessa atitude de perseverar. Aqui o texto está falando sobre um profundo sono. É quase impossível você permanecer de pé com um profundo sono, acordado com um profundo sono. Então Abraão ele vai perseverar mesmo tendo esse profundo sono em vigiar aquele sacrifício. Eu não sei como tem sido o seu dia a dia, a sua vida, mas uma coisa é, sempre que tem algo da parte de Deus para a tua vida,
o inimigo vai enviar aves de rapina, vai enviar cansaço, setas para te parar, sono, para que você não alcance a bênção que Deus tem para a tua vida. Continue prestando atenção, porque o texto vai dizer que também sobrevieram a Abraão pavor e densas trevas. Então Satanás também vai usar o medo, vai usar até mesmo a escuridão. Vai chegar em momentos em que você não vai ter lugar para onde correr, para onde sair. Você vai dizer: para onde eu vou agora? Não tem uma saída, e a única saída é esperar confiantemente no Senhor, aguardar em Deus, porque Deus tem cuidado de cada um de nós. Ainda que as trevas possam nos cobrir, nós devemos esperar no Senhor, porque, como diz a palavra, o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. O sol vai raiar, a noite vem, provoca um monte de sensações, um monte de situações, mas o dia vai raiar na tua vida se você perseverar na fé. Abraão persevera. O texto vai dizer então que Deus, vendo esta perseverança de Abraão, ele agora novamente vai estar se revelando a Abraão. Então diz o Senhor a Abraão: sabe com certeza, agora Deus vai estar falando a Abraão os detalhes, que peregrina será a tua descendência em terra alheia. Preste atenção nisso, porque nós, como igreja, e nós fazemos parte da mesma fé de Abraão, como igreja, a Bíblia Sagrada diz que nós não temos aqui cidade permanente. Nós não somos daqui, nós somos peregrinos sobre a face desta terra. O nosso reino é espiritual, nós estamos aqui apenas de passagem para alcançarmos a eternidade em nome do Senhor Jesus, alcançarmos a vida eterna, e é isto que nos aguarda, e não depende de papai, de mamãe, é cada um dará conta de si mesmo diante do Senhor. Então assuma um compromisso com Deus, com Cristo Jesus, ande em obediência, na fé perseverante, para alcançar essas promessas. Ele fala sobre ser peregrino, ele fala sobre escravidão, ele fala sobre ser afligido, e a verdade toda é essa, meu irmão. Por mais que nós fomos libertos, ou somos libertos em Cristo, Paulo fala sobre uma escravidão, porque nós ainda estamos neste corpo, e este corpo nos detém, nos paralisa em muitas situações. Nós somos limitados dentro deste corpo. Lembra de Cristo? Jesus Cristo assumiu o corpo humano, mas ele era Deus. Mas como Deus, ele não pôde agir, porque ele estava limitado pelo corpo humano, e ele agiu no limite que lhe foi permitido. Sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se, tomou a forma de homem, e se humilhou ainda mais até a morte de cruz. Então, como homem, o que ele fazia? Para ele estar agindo na vida de alguém, ele precisava estar presente aqui, presente ali. Hoje, após receber o corpo glorificado, a Bíblia Sagrada diz que ele é onipotente, onipresente, onisciente, está em toda parte, ninguém se esconde dele, ele está em todo lugar. Então, limitado pelo corpo, assim somos nós. É um tipo, e eu coloco entre aspas, de escravidão. Paulo chega a dizer, capítulo 7 de Romanos: quem nos livrará do corpo desta morte, desta prisão? E ele diz: graças a Deus por Cristo Jesus. Então, quando nós olhamos esses textos falando acerca de Abraão, Abraão é figura daqueles que andam por fé e não por vista, creem na graça de Deus e no favor de Deus. E ele vai seguir, e aí eu quero que você medite com cuidado, porque o texto vai dizer o seguinte, versículo 17: o sol se põe totalmente, houve densas trevas, e um fogo fumegante passou entre as partes que estavam cortados os animais. Um fogo e uma tocha acesos passaram no meio daquelas partes. Naquele mesmo dia, olha isso, fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: olha o que Deus vai dizer: a tua descendência dei. Ele não diz darei, ele diz dei. É tão certo que ele diz dei. Ele já coloca como se fosse já no passado, presente e passado, dele.
Desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, ele vai dizendo as terras que ele deu a Abraão. Então, o que Deus fez aqui? Eu quero rapidamente tentar concluir, mas preste atenção. Deus vai passar por entre aquelas partes cortadas, e ele não pede que Abraão passe com ele, ele passa sozinho, porque o juramento que Deus faz é por ele mesmo. Ele está dizendo: olha, se eu não cumprir a promessa que eu estou lhe fazendo, que esta aliança de sangue que eu faço com você caia sobre mim, que eu seja cortado ao meio, se eu não cumprir a promessa que eu estou fazendo com você. Então Deus faz um sacrifício, um juramento a Abraão, e ele está dizendo: Abraão, esta promessa agora só depende de mim. É graça, meu irmão. Graça não depende de nós para nada. Graça é favor de Deus, é ação de Deus que nós não merecemos. Abraão só recebeu por quê? Porque creu, porque confiou. E ele vai fazer essa promessa. Então olha para isso, irmãos, que eu consigo terminar rápido. Olha para isso. Quando Deus faz essa promessa, inclusive a descendência de Abraão, você vai ver que Israel nunca foi plenamente fiel a Deus. Israel hoje é uma democracia e aprova tudo que é errado também com outras nações. Lá a idolatria, lá a parada gays, lá a prostituição, lá tudo que você imaginar. Israel era para ser o exemplo de santidade, para glorificar o nome do Senhor na terra. E por que Israel é infiel, mas Deus continua com as mãos estendidas sobre Israel? E você vê isso, que é uma coisa impossível. Não tem ninguém na história que vai, irmãos, explicar essa situação. Israel deixou de ser nação há quase 2000 anos, e aquela gente foi espalhada, morta, destruída. Depois de 2000 anos, e a Bíblia fala isso em Isaías, pode uma nação surgir em um só dia? Mas Deus em 1947, 48, novamente ergueu Israel do nada. Por que Deus ergueu Israel? Por que Deus continuou? Porque o juramento de Deus, que Deus fez a Abraão, e Deus é fiel e não pode mentir, ele permanece sendo até hoje uma realidade na vida dos descendentes de Abraão. Mesmo Israel infiel, Deus continua cuidando, protegendo, tratando, zelando. Abraão, ele vai crer. Se você pegar o capítulo 22, eu não vou abrir nem vou ler, só vou falar para encerrar. Você vai ver Deus chamando Abraão para sacrificar Isaac. E quando Abraão está a caminho, o filho pergunta: pai, cadê o cordeiro? E Abraão vai dizer o seguinte: Deus proverá para si o cordeiro. O que significa isso? Abraão depositou toda a sua confiança em Deus. Ele está dizendo que, ainda que Deus tinha pedido seu próprio filho para ser sacrificado, Abraão sabia que Deus, que é o Deus do impossível, faria um milagre. Ele não sabia como, porque ele havia feito uma promessa a Abraão que aquele filho seria pai de nações. E a Bíblia vai seguir até nós nos dias de hoje. Assim como Abraão declarou dizendo: Deus proverá um cordeiro para o sacrifício. Deus proveu um cordeiro para mim e para você, para que nós pudéssemos ser aceitos diante dele. Se houver oportunidade, eu ainda encerro essa mensagem em outra oportunidade, mas eu quero só concluir assim. Deus preparou Jesus Cristo para morrer no meu e no seu lugar. Porque quando Abraão foi sacrificar seu filho, o seu filho não resolveria nada. Era filho de pecador e pecador como qualquer um de nós, e se ele morresse, continuaria morto.
Mas Deus preparou Jesus Cristo, o sacrifício perfeito. E quando Ele morre, a morte não pode detê-lo. E Ele ressuscita para nos dar a garantia de que todo aquele que o receber como Senhor e Salvador, Ele há de vir em um breve dia, e está perto, viu, irmão? Para ressuscitar os que morreram crendo nele e transformar aqueles que estão vivos em um corpo glorioso. E nós seremos para sempre livres de toda espécie de fraqueza, de doença, de enfermidade, de pecado. Teremos um corpo como o corpo de Cristo, glorificado na eternidade para sempre com o Pai. Tudo isso é promessa de Deus, é graça de Deus, é favor de Deus, e depende de você apenas crer. Depende de mim apenas crer. Que você possa perseverar nesta fé que uma vez nos foi dada. Eu encerro aqui porque as horas estão me pressionando, mas que Deus te abençoe, que o Espírito Santo ministre estas verdades ao teu coração, e que assim como Abraão foi até o fim, não desistiu, perseverou, eu e você possamos perseverar, porque há um galardão eterno nos aguardando. Essa é a nossa esperança. Eu creio plenamente nisso. Deus é fiel. Bendito seja o Senhor que nos deu Jesus Cristo. Vamos estar de pé, Senhor. Coloque a mão sobre o teu coração. Jesus Cristo disse que não há outro caminho. Para chegar ao Pai, Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, você por mim. Pai, mais uma vez nós oramos, e eu quero consagrar diante do trono da Tua graça, cada vida, cada família, cada lar, entregar diante do Senhor, pedindo sobre todos que aqui estão, e a todos quantos eles representam, o Teu favor, a Tua bênção, o Teu cuidado, a Tua proteção, acima de tudo, a ministração do Espírito Santo desta unção, que convence o homem do juízo, da justiça, do pecado, que transforma o coração de cada homem e de cada mulher, para sermos agradáveis a Ti. Eu peço que esse mesmo Espírito possa ser, ó Pai, derramado sobre todas as vidas que aqui estão, e possa, ó Deus, tocar, agir na vida de toda a família. Eu quero entregar nas Tuas mãos, pedindo sobre todos nós as Tuas misericórdias, e que pelo sangue do Senhor Jesus, o Senhor possa nos perdoar, nos purificar de toda palavra, de todo pensamento, de toda atitude, de tudo aquilo que em nós ainda não agrada a Ti. Que o Senhor possa nos santificar a cada dia, até que venhamos a alcançar a estatura de varão perfeito, para a glória do Teu santo nome. Pai, eu abençoo cada vida, e peço que a Tua presença seja com todos, que o Teu Espírito seja com todos, no nome do Senhor Jesus, com o perdão dos nossos pecados e falhas. Assim eu oro e entrego todos nas Tuas mãos. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus, e vamos aplaudir o nome dEle, porque é Ele toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Queridos, Deus abençoe. Nós queremos dar uma palavra de gratidão a Deus pela família do nosso irmão Osmar, Lucineide, Maria Eduarda. Na semana passada nós oramos aqui pela filha do casal, e a cirurgia foi uma bênção para agora, no nome do Senhor Jesus. E nós estamos felizes por esse feito de Deus e queremos dar a Deus essa palavra de gratidão e oferecer esse culto ao Senhor, pastor, em ação de graça. E também dizer, irmãos, que hoje é dia 2, nós teremos cultos aqui na próxima segunda-feira, dia 9, e o encerramento no dia 16, com a Igreja Batista, o pastor Tiago, o coral vai estar aqui, um pouco do coral, junto com o maestro Moisés, vão estar aqui fazendo o encerramento no dia 16, será então o nosso encerramento desse ano, dia 23, já não teremos mais, só no próximo mês, tá bom? Amém? Vamos receber a bênção apostólica. Glórias a Deus. Faz assim com as mãos.
Que essa semana seja uma semana de bênção para a tua casa, tua família, tua vida. Que a proteção do Senhor esteja sobre todos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos vós, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Deus abençoe, filhos. Boa semana a todos. Deus os guarde sempre.